Então, gente, a gente está começando a primeira aula do capítulo 7, né? Que é a teoria do Moto Kimura, né? E a gente, o Moto Kimura é interessante, porque a gente vai falar um pouquinho do Dobzhansky e do, e do Fischer, porque eles são os que criaram as teorias que previam a diversidade genética molecular presente nas populações, tá? O Sil Wright ele é importante porque ele trabalhou muito com deriva genética, a parte matemática da deriva genética. Agora, o Kimura, ele foi aluno do Wright, do Sil Wright. Então, né, na verdade, ele foi postdoc, né? E a Ota, ela foi aluna do Kimura, né? Então, aqui a gente tem, né, dois dos grandes nomes da genética evolutiva, né? São Fisher e Wright, né? Só faltou o Haldane, né? E a gente tem o grande divulgador, o Dobzhansky, né? E aí a gente tem dos, desses grandes nomes, a gente tem o Kimura, né, que foi fortemente influenciado pelo Wright, e a Ota, que foi influenciada pelo Kimura, pois foi sua aluna, né? E, bom, se vocês se lembrarem, a gente tem duas escolas que previam a diversidade genética nas espécies. Um era do Fischer, a escola clássica, que falava que tinha pouquíssima diversidade genética na natureza. A outra é do Dobzhansky e outros, né? Tem os alunos também do Morgan, né? Tem os Studevant, por exemplo. E eles são da escola balanceadora, né? Ou seja, eles acreditavam que a seleção natural age para manter heterozigosidade, porque muitos genes são vantajosos no heterozigoto. Então, essas duas escolas, elas previam coisas completamente opostas, né? E a variação genética, a gente não tinha a mínima ideia, porque a gente tinha poucos, né, dados. A gente tinha dados de ervilha, a gente tinha dados de outras plantas, como milho, né, que a gente planta. Depois a gente tinha dados de vaca, galinha, coelho, que a gente cria, né? E a gente tinha dados de ratos, porquinho da Índia, porque são bichos de laboratório. E fora isso, a gente não sabia praticamente nada, porque é difícil estudar genética na natureza, né? Como as coisas são herdadas. Tem que pegar os bichos e criar em laboratório. E muitos bichos, por exemplo, elefantes, baleias, têm gerações longas. Então é difícil você estudar a herança das características, né? Você tem que esperar muito tempo, e não dá para criar num laboratório, né? Então, até 1960, a gente conseguiu investigar bem diretamente a genética através do estudo de fenótipo, né? Variação fenotípica. A gente achava que isso aí estava relacionado com variação genética, né? E essa total ausência de dados fez com que a gente gerasse uma grande controvérsia acerca de quanto era a variação genética, né? A extensão da variação genética. Então, veja, na ausência de dados, as pessoas brigam, né? Quanto mais dados você tem, mais sólido fica aquela coisa, né? Bom, as duas escolas eram a do Fischer, né? Os Fischerianos, que incluíam o Miller e o Morgan, né? Então, pouquíssima variação na natureza pela seleção natural, tá? E depois, ou seja, eles acreditavam que tinha uma mutação, e ela, das duas, uma, ou ela era boa ou ela era ruim. Se ela era boa, ela aumentava de frequência e fixava a população. Se ela era ruim, a seleção natural eliminava elas. E é, o, tinha escola balanceada, ou balanceadora, né? Então, muita variação mantida na natureza pela ação direta da seleção natural, favorecendo entre os zigotos, tá? Então, eles achavam de que a seleção natural mudava, né? Porque tem um lugar tá quente, outro lugar tá frio, em cima da montanha tá frio, embaixo da montanha, né, no litoral tá quente, lá para o norte é mais frio do que para o sul, e para a gente é o contrário, né? Lá para o sul é mais frio do que para cá. E assim vai indo, né? Então essa variação geográfica faz com que a seleção natural opere em direções opostas. Isso aí pode inclusive levar ao que o Dobzhansky chamava de sobredominância marginal. O heterozigoto funciona bem em todas as condições, enquanto que os homozigotos eles sofrem muito. E aí a seleção natural mantém a diversidade genética, né? E então, os Studevants, que era aluno do Miller, e o Dobzhansky, né, eles eram defensores dessa escola balançadeira. Tem muita variação,
a seleção natural... Ah, eles se baseavam nos princípios do Haldane. Então a gente conseguiu enfiar o Haldane no meio, né? O Haldane falava que a velocidade da evolução é diretamente proporcional à variância genética presente nessa população. Isso é bem interessante. Então, pois populações puras não conseguem evoluir, porque elas são homozigotas para todos os genes. Então, quanto mais heterozigosidade, maior o potencial evolutivo daquela espécie ou população, né? Então, isso aí é muito interessante. Bom, então, para o pessoal da escola clássica, a mutação é o fator mais importante e era muito raro, né? A mutação surge e ela é rapidamente selecionada ou ela é eliminada da população. Então, o polimorfismo só ocorre quando tem um polimorfismo de transição. Surgiu um gene bom, aí a mutação é selecionada, ele se torna um novo gene selvagem, né? Então, a seleção natural mantém o polimorfismo baixo nas populações, porque normalmente alguma coisa é boa ou ela é ruim, né? Então, variação é rara. Agora, na escola balanceada do Stuttgart e do Dobzhansky, eles acreditavam que existia bastante variação na natureza e essa variabilidade era mantida em forma de polimorfismos balanceados, ou seja, seleção natural favorecendo os heterozigotos. E os alelos não eram perdidos na população. Então, veja, as duas são idênticas no sentido que as duas dependem de seleção natural. Mas uma diz que a seleção natural elimina toda a variação e fixa genes vantajosos, e a outra diz que a seleção natural mantém alguns genes em frequência alta, porque a heterozigosidade é boa. Tá? Bom, aí a gente começou a fazer eletroforese de proteínas. Como eu falei para vocês, na aula de variação, a gente teve o Harris e Hopkins, que foi trabalhar com humanos, e simultaneamente o Lewontin, que foi muito mais brilhante, porque ele trabalhou com drosófilas, episódio obscura, né? E ele publicou 2 famosos artigos em que ele estuda a heterozigosidade de populações naturais e usando a eletroforese de proteínas. E a quantidade de variação que foi encontrada, como a gente viu anteriormente, foi tão grande, mas tão grande, que sabe o que aconteceu com a teoria né, do Fischer, na escola clássica? Vou mostrar para vocês o que aconteceu com a teoria do Fischer. Ó, acabou. Morreu. A variação era tanta que a do Fischer foi para o enterro, né? Acabou. Né? Só que a do Dobzhansky, enquanto que o Dobzhansky ganhou a luta, né? A variação era tanta, que não era possível que tudo isso era mantido pela ação da seleção natural, tá bom? Porque, veja, a seleção natural, ela vai favorecer os heterozigotos. Mas, se tem uma grande quantidade de heterozigotos, você tem uma carga genética muito grande, porque você tem muitos homozigotos que são piores. E o indivíduo dificilmente vai ser heterozigoto para tudo. Então, a maioria dos indivíduos vão ser defeituosos em relação ao indivíduo com a máxima heterozigosidade. Então, a carga genética da população, o raciocínio que o Miller fez, é que, nossa, isso aí tá bom demais, né? Não é possível, né? Então, ficou uma dúvida assim, será que tudo isso aí pode ser explicado pela seleção natural? Agora, como vocês viram anteriormente, evolução lá mais é do que a mudança da frequência de genes de uma geração para outra. E as forças evolutivas são múltiplas. Então, tem a mutação, que introduz novos genes e muda a frequência do gene. Tem a deriva genética, que em populações pequenas era muito forte, em populações grandes era mais fraca. Tem a seleção natural, tem a migração, né? Que, né? A migração faz com que a frequência dos genes mude de toda geração enquanto você está recebendo imigrantes, tá? Então, essas várias forças evolutivas fazem com que, né, os genes mudem de uma geração para outra, ou seja, evoluem. Então, não existe uma só força de evolução, seleção natural. Existe a deriva. E a deriva, como a gente tinha visto anteriormente, ela é diferente da seleção natural.
Porque a deriva genética, as mutações são introduzidas, normalmente pedidas, mas isso aí também acontece com a seleção natural, né? Mas, o que acontece? Em populações pequenas, a fixação é rápida. Em populações grandes, a fixação é lenta, porque é, a chance de um gene se tornar um gene dominante na população é meio uma coisa estocástica, tá bom? Então, populações pequenas, elas fixam genes mais rápidos, porque elas são lentas, porque o tempo entre mutações é muito maior. Agora, em populações, né, em populações, né, grandes, a taxa de mutação ela é muito maior, assim, no sentido de que você tem mais indivíduos, então mais mutações são introduzidas toda geração. Só que o tempo para fixar é muito maior. Então, veja, esse tempo, porque a população é bem maior, demora muito mais tempo para fixar. E a taxa de mutação, porque a população é maior, elas ocorrem com mais frequência, porque tem mais gente. Então, veja, a evolução é proporcional ao tamanho da população. Quanto maior a população, mais mutações ocorrem, e se por recombinação elas podem ser juntadas e a evolução ocorrer mais rápido. Bom, aí entra o Kimura nessa briga, né? O Kimura, ele tem uma história interessante. Então, aqui está o Kimura, né? Então, Kimura, ele estudou genética, né, no Japão. Ele quase foi mandado, né? Ele era jovem, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Ele quase foi mandado para o exército, né? E o exército teria sido uma fria, né? Porque ou ele teria sido enviado para a China, né? Ou ele teria sido enviado para combater os. Então, a China, eles combateram primeiro os chineses e depois os russos, né? E quando os russos invadiram, eles trituraram os japoneses, né? Aí, depois, eles invadiram toda aquela região do Vietnã, tomaram dos franceses, da Malásia, tomaram dos ingleses, um, Burma, tomaram dos ingleses, Bornéu, Java, tomaram dos holandeses. Então, eles meio que substituíram as Filipinas, tomaram dos americanos, né? Eles substituíram as potências europeias por eles, né? Se enfrentaram, né, o exército britânico nas florestas de Burma, né? Eles enfrentaram os australianos na Nova Guiné. E os americanos, quando invadiram as ilhas, e quando eles invadiam uma ilha, se vocês viram The Pacific, eles viam que as batalhas eram terríveis. E os japoneses não tinham a tradição de se render, então eles lutavam até o último homem. Então era uma coisa horrorosa, né? Então Kimura provavelmente teria morrido da guerra, né? Ou de fome, ou de doença, ou de bala dos aliados, né? Só que o Kimura, ele estudava genética, né? Então veja, genética evolutiva salva a vida das pessoas. Ele foi colocado para estudar a genética do arroz e aumentar a produção dos campos de arroz do Japão. Então, ufa, escapou vivo, né? Aí depois ele se formou professor, se tornou doutor, aí foi fazer um pós-doutorado, né, no laboratório do Wright nos Estados Unidos. E lá é muito interessante que ele foi fortemente influenciado com a matemática do Wright sobre deriva genética. Inclusive, o próprio Wright acreditava que deriva genética é uma força evolutiva importante. Então, o Kimura voltou para casa e quando os dados moleculares começaram a acumular, ele propôs a sua teoria neutra. E a Otto é aluna dele e aprimorou a teoria dele para a teoria quase neutra. Então vamos olhar como é que é essa teoria neutra. A teoria neutra de evolução molecular, ela propõe que a força mais forte para a evolução molecular, então, ou seja, ele não está negando que Darwin estava certo sobre a seleção natural. Ele acreditava que a seleção natural ocorria. Só que ele achava que para a deriva genética, para a variação genética que a gente existe, vê, a gente, na verdade, tem que propor que os alelos que existem são neutros em relação à seleção natural. Então, eles evoluem por deriva genética. Então, ele é a favor da evolução, mas o motor da evolução molecular seria não a seleção natural, mas a deriva genética. Então, ele se opõe simultaneamente ao Dobzhansky
e é o Fischer. Sim, claro que o Fischer tinha dito que não tinha variação. Errou, veio. Tem bastante variação. Então, a disputa é os selecionistas que apoiam a teoria do Dobzhansky versus os neutralistas que apoiam a deriva genética do Wright, né, que foi aplicada pelo Kimura para explicar a evolução molecular. Então, muita gente achou de que o Kimura era anti-seleção natural, anti-Darwin, achava que todas as mutações eram neutras. Negativo, ele não era. Então, no fundo, o que a gente tem que ver aqui, e ele mesmo propôs esse aqui. Então, ó, isso aqui é a figura 7.1 do livro. E ele fala, ó, aqui a gente tem a seleção, a visão selecionista e aqui a neutralista. E elas são diferentes. Então, duas visões extremas, selecionista e neutralista, podem ser distinguidas. Selecionista e neutralista. E aqui ele fala sobre o pan-neutralismo, que seria todas as mutações são neutras. Ele vira e fala, eu não sou isso aqui. Então, eu posso perguntar para vocês lá a prova, qual pesquisador era pan-neutralista? Primeiro, Kimura. Segundo, Ota. Terceiro, Wright. Quarto, Fischer. Né? Quinto, nenhuma das anteriores. Nenhuma das anteriores. Ele não é pan-neutralista, ninguém é pan-neutralista. Só que para explicar para as antas que ele não era pan-neutralista, ele não acreditava que todas as mutações eram iguais, ele criou esse gráfico. Então aqui, os selecionistas, eles acreditam que a maior parte da variação é vantajosa. Então esse gráfico aqui diz, essa mutação pode ser neutra, ela pode ser ruim, selecionada contra, e ela pode ser positiva, é selecionada a favor. Então, a maioria das mutações, são deletérias, elas são eliminadas pela seleção natural. Pouquíssimas mutações são neutras, a vasta maioria tem algum valor adaptativo. Elas permanecem na população pela ação da seleção natural. Dobzhansky, tá bom? A teoria do Fischer seria a maioria das mutações são ruins, as que são boas são fixadas. Então não existe variação genética. Esse é um gráfico que acaba no zero. Né? Essa aí a gente viu que ela foi... Acabou. Não existe mais. Então era o Dobzhansky versus a ideia do Kimura. O Kimura aqui, veja, a maior parte das mutações que permanecem nas populações são neutras. Só que a vasta maioria das mutações são ruins e eliminadas pela seleção natural. Então, o Kimura, no fundo, acredita na mesma coisa que o Dobzhansky. Ele acha que a maioria das mutações elas são ruins e são eliminadas pela seleção natural. Só que algumas são boas e são fixadas. Então, ele é idêntico ao Dobzhansky e ao Fischer. Só que aí ele fala, a variação que a gente observa com os nossos dois olhinhos, a variação que a gente observa ela é neutra. Aí isso ele é diferente do Dobzhansky. O Dobzhansky fala, ó, o que a gente observa é selecionado a favor. Então lembre-se, se eu botar esse gráfico na prova, está sendo mostrada a teoria do Kimura. Se eu botar esse gráfico na prova, essa aí é a teoria dos selecionistas. E se eu botar esse gráfico na prova, o C, isso aí significa que NDA, nenhuma das anteriores, pois ninguém, nunca, jamais na história da humanidade foi paneutralista, né? Quer dizer, talvez tenha tido, né? Esse aí foi internado, né? Bom, na primeira metade dessa aula, né, a gente vai analisar as três linhas de evidência que foram utilizadas por Kimura e King e Jukes foram os americanos que entenderam o trabalho de Kimura e divulgaram ele para o resto da comunidade, né? O Kimura, ele falava um inglês meio macarrônico, né? E negativaço, né? E ele tinha uma tendência a virar de costas para a plateia e começar a encher a lousa de equações.
Então, as pessoas ficavam, a maioria dos biólogos não entendia muito de matemática, então o pessoal ficava meio blá, 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 sem entender o que estava acontecendo, tá? Aí, o King e Jukes, eles meio que traduziram o trabalho e foi super importante. Eles são importantes divulgadores, eles também são pesquisadores super importantes, que eles defenderam as ideias do Kimura da teoria neutra, né? Bom, as evidências são três, né? Primeiro, a taxa absoluta de evolução molecular e o grau de morfismo, de polimorfismo, ambos os quais são deduzidos, ambos os quais são deduzidos serem muito elevados para serem explicados por seleção natural. Então, a taxa de evolução molecular, é, eles são muito, muito grandes, são muito elevados para serem explicados por seleção natural. Então, a variação é tanta que não é possível que tudo isso aí seja seleção natural, porque a seleção natural ia ter que estar operando em um monte de locos simultaneamente e preservando todos eles, né? E é, então, é, com carga genética isso aí não seria possível, tá? A carga genética faria com que isso aí seria muito pesado para carregar. É, agora, tem outra coisa, a evolução molecular ela é constante. Ao longo do tempo, ela vai aumentando. Isso aí é meio estranho. Se você pensar, por exemplo, peixes. A gente vê a evolução dos peixes, 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 aí de repente pernas, tetápada, quatro pernas, né? Aí alguns grupos perdem as pernas, né? Ou, por exemplo, as cobras, né? Mas a vasta maioria quatro pernas e pronto, né? Então, veja, uma característica morfológica, ela sempre foi sempre igual, os peixes têm ladeiras, os peixes que estão terrestres ficam tetrápoda, quatro pernas, e pronto. Não tem um aumento constante, duas pernas, três pernas, quatro pernas, e hoje em dia nós seríamos centopeias, né? Porque foi um aumento gradual. Então, como a evolução molecular é constante, ao longo do tempo ela vai aumentando o número de mudanças. Seleção natural, não. A seleção natural muda as coisas rapidamente e depois para de evoluir, né? Então você tem linhagens que todo mundo tem os dentes parecidos, né? Carnívora. E você tem os artiodáctilos, com os dentes selenodontes. Então, veja, tem explosões de radiação e depois a seleção natural mantém as coisas paradas, né? Então, a evolução molecular, ela é meio que um samba de break, né? Dança, para, dança, para. Dança das cadeiras, a música toca e para, né? E a evolução molecular, ela é constante, é como se estivesse nem aí. E toda vez que surge uma mutação e é fixada, a molécula muda, né? Então, ela depende do tempo, tá? É, e outra observação que ele fez é de que as partes funcionalmente menos importantes das moléculas evoluem a uma taxa maior, que é o contrário do que o Dobzhansky previa. Porque o Dobzhansky fala, a seleção natural opera, né? Então, se a seleção natural opera, as partes funcionalmente é, menos obrigatórias deveriam evoluir mais devagar. A seleção natural mudou, mas se for deriva genética, as partes funcionalmente menos importantes, elas conseguem escapar da seleção natural, elas evoluem na verdadeira taxa de evolução molecular, né? É, e então é o oposto da teoria da seleção natural, de que se a seleção natural mutou, então o que é exposto para a seleção natural deveria evoluir mais rápido, tá bom? Agora, como que a gente sabe se uma coisa está evoluindo ou não está? Bom, a gente sabe porque a gente pega a sequência de uma espécie 1, a gente pega a sequência de uma espécie 2, então pode ser a sequência de aminoácidos, né? Glicina, glicina, leucina, glicina, alanina, leucina, né? Pode ser a sequência do DNA, né? Que é uma que hoje em dia é o que mais a gente usa, né? Então, aí a gente estuda a evolução molecular através das substituições entre espécies e variação dentro das espécies, tá bom? Então, essa variação aqui que a gente viu pode ser entre espécies ou pode ser encontrada dentro de uma população, tá bom? Então, a gente compara a sequência de aminoácidos, a gente compara a sequência do DNA e a gente viu quais mudanças ocorreram, que substituições de nucleotídeos ou de aminoácidos que ocorreu na sequência,
Então, e quanto mais tempo passa, mais mudanças vão ocorrer, tá bom? Então, mas olha, então, aqui é a taxa de evolução para a troca de aminoácidos, as proteínas e para a troca de nucleotídeos e DNA, tá bom? Então, veja, a taxa de evolução do aminoácido é mais lenta que a taxa de evolução do nucleotídeo. Então, ó, a gente está deduzindo o número de trocas por 10 a 9 anos para um sítio aminoácido qualquer. Então, em 1 bilhão de anos. Ou para um sítio nucleotídico qualquer no gene, né? Então, albumina. Taxa de evolução do aminoácido, qualquer aminoácido, é 0,92. Taxa de evolução do nucleotídeo é 6. Claro que são milhões de pares de base e assim por diante, aí se torna mais frequentes, né? A alfa-globina é 0,56, 4,92. Então, a taxa de evolução dos aminoácidos para qualquer é baixa. Mas como são muitos aminoácidos, alguns evoluem, né? Beta-globina, imunoglobinas, hormônio da paratiroide, todos estão por volta de 1. E a taxa de evolução do nucleotídeo é por volta de entre 3 a 6, né? Agora, a relaxina é bem mais alta, é 2,59, 8,98. E veja, então, proteínas variam, só que o ribossomo evolui muito pouco, é 1/3 da velocidade. Então, isso aí, provavelmente, existe uma forte seleção natural que não deixa a proteína ribossomal evoluir, né? Então, a média é 0,74, 4,25. Então, a taxa de evolução do aminoácido ela é mais lenta do que a do nucleotídeo, né? Porque tem mais nucleotídeos e tem muitos nucleotídeos que evoluem de uma forma neutra, porque eles codificam para o mesmo aminoácido, tá bom? Então, agora veja uma coisa interessante. Aqui são comparações entre espécies que se separaram entre o homem chimpanzé, né, 6 milhões de anos atrás, até espécies que se separaram há 500 milhões de anos atrás, né? Isso aí era quando os filos se separaram, né? Então, Filoautópoda, Chordata, e assim por diante. Então, e veja, conforme o tempo vai passando, se acumula mais diferenças, né? Então, é, basicamente, o que a gente está deduzindo daí é que quanto mais tempo. Então, veja, isso aí é uma forte evidência de que, sim, realmente, a evolução não é estocástica, ela é dependente do tempo. E quanto mais tempo, mais diferenças acumulam. Então, um relógio molecular, tá bom? Essa tabela 7.2, elas veem a quantidade de variação que existe nas populações naturais. Então, essa variação é locos polimórficos e percentual médio de heterozigosidade do indivíduo. Então, essas duas coisas, ou o número de sítios são polimórficos, ou a heterozigosidade média, são dois jeitos da gente medir a variação genética. Quando a gente olha, então, essas várias espécies, Drosophila, bombos, aquela abelha zangão, né, parece aquela grande, né, mamangava, búfalo, o sapo, pássaro domésticos, o pardal, o homo sapiens somos nós, e peixes e assim por diante, né? Então a gente olha e o polimorfismo é alto e a heterozigosidade também, tá? Então isso aí sugere que realmente a maioria das espécies tem uma diversidade muito maior do que o esperado pela teoria selecionista, tá bom? Agora, aqui talvez seja interessante a gente comparar a variação entre a cadeia alfa e a cadeia beta das hemoglobinas, né? Então, a gente tinha falado aqui sobre um, né, hemoglobinas, né? Aqui a gente tem alfa e beta hemoglobina. Então, alfa humana versus beta humana, alfa do carpa versus beta humana, alfa do tubarão versus beta do tubarão. Todo mundo tem mais ou menos a mesma quantidade de aminoácidos. Como vocês explicam isso? Por que que a do ser humano tem a mesma diferença na cadeia que a do tubarão? Ou a carpa e o humano? Por que que a diferença de alfa e beta é tão grande?
E é sempre a mesma para todo mundo. Agora a gente tem que falar sobre genes parálogos e homólogos, né? É, tanto o sapo, aqui nesse exemplo de baixo, deveria ser o homem, a carpa e o tubarão, né? Na verdade, a gente tem o rato, a galinha e o sapo, né? Então, veja, a diferença entre a beta do sapo, a beta da galinha e a beta é uma diferença que sugere, né? 300 milhões de anos de separação, né? Entre os dois, né? Sabe, a colonização da Terra lá no final do Paleozoico, né? No começo do Mesozoico, né? Aqui a separação da galinha é uma coisa mais recente, né? Já é Mesozoico, né? Da galinha e dos mamíferos, né? Então, e veja, isso é consistente com as datas de separações desses animais, né? Só que essa duplicação gênica ocorreu há uns 450 milhões de anos. E a cadeia alfa das galinhas conta a mesma história que a cadeia beta, que houve a separação primeiro do sapo e depois da galinha. Só que a da alfa do, do ratinho, ou a beta do sapo, ou a beta do ratinho, ou a beta, isso aí sugere que é um tempo muito maior, 450 milhões de anos. Porque primeiro dividiu essas duas, elas viviam duplas, né? Dentro daquele vertebrado ancestral, e depois, conforme houve especiação, as cadeias foram se abrindo também. Só que as cadeias se abriram em paralelo, porque elas estão nas mesmas espécies, tá bom? Então, aqui é a duplicação gênica que ocorreu no gene ancestral da globina. E aqui, a duplicação que ocorreu quando essas espécies se formaram. Então, por isso que genes ortólogos são genes que são homólogos, né? Então, juntos, né? E genes parálogos, né? Eles são genes que são, né, paralelos, porque eles evoluíram em paralelo, tá bom? Então, os genes, no fundo, eles todos são homólogos porque eles têm um gene ancestral da globina que deu origem aos genes das globinas, né? Só que depois ele sofreu duplicação, aí viraram parálogos. Esses parálogos sofreram especiação, aí eles dão genes, são ortólogos porque eles estão sendo separados pela evolução dessas três espécies, né? Então, a mesma história é contada pelo ser humano e a carpa e o tubarão, né? A alfa e a beta se separaram há 450 milhões de anos. Né? E, posteriormente, houve as outras separações, tá bom? Então, quando você faz sistemática, você tem que tomar muito cuidado para ver se você está comparando genes ortólogos. Porque se você quer investigar a especiação dessas espécies, você tem que concentrar nesse ponto, tá bom? Bom, deixa eu fazer uma pausa para vocês fazerem pergunta, tá bom? Então, deixa eu ver se vocês ainda estão aí, né? Então, gente, deixa eu parar a gravação. Interromper a gravação. Então, a gente está terminando o bloco, né?